IFRS 800 estudantes bolsistas em todo o nosso instituto, de ensino, de pesquisa e de extensão. E essas bolsas já foram reajustadas, já fizemos a correção, elas passam a vigorar a partir do mês de maio, como é o nosso calendário normal já, mas a gente precisa de orçamento para garantir, no mínimo, o mesmo número de bolsas que tivemos no ano passado. Sem a recomposição do orçamento, realmente vai ficar muito difícil, para não dizer impossível, que façamos o devido atendimento das demandas. Com o novo governo federal, a expectativa é que ocorra a recuperação do orçamento das universidades públicas e institutos federais. E para falar mais sobre o assunto, neste podcast nós recebemos o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, Júlio Chandro Reck. Olá, reitor, bem-vindo ao podcast da Durgs Sindical. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer atender a Durgs e seus associados e esperamos que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão que é tão importante, que é o orçamento das instituições federais de ensino para o ano de 2023. Com certeza, é uma pauta que nunca será desatualizada por muito tempo ainda. Então, nesses últimos anos, os institutos federais tiveram que sobreviver diante desses constantes cortes orçamentários. E qual foi o impacto, reitor, desta falta de investimento para o corpo docente, discente, as pesquisas, as bolsas? De fato, a gente tem experimentado nos últimos 5, 6 anos uma redução gradual do orçamento das instituições federais de ensino. Isso vale tanto para as universidades quanto para os institutos também. Então, ano após ano, o orçamento tem diminuído e, obviamente, que as demandas por orçamento, elas aumentam. Primeiro porque todos os preços de qualquer tipo de contrato que a gente tenha são majorados ano a ano, né? Os contratos continuados de vigilância, de limpeza, de energia elétrica, de água, as manutenções prediais, todos esses contratos sofrem reajustes ano a ano, como acontece na nossa vida familiar. E, para além disso, o número de estudantes também tem crescido nas instituições de ensino, de uma forma geral, e isso faz com que as demandas todas aumentem. Demanda por assistência estudantil, demanda por alimentação, demanda por novos projetos de pesquisa, de extensão e de ensino. Então, acaba sendo bem evidente que se de um lado a gente tem a diminuição do orçamento e de outro lado as demandas aumentarem, é inevitável que nós tenhamos tido, como tivemos, severos prejuízos. Então, os prejuízos se apresentaram das mais variadas formas, né? Eu sempre faço questão de ressaltar que o prejuízo para as infraestruturas foi muito evidente. Nós, por exemplo, no IFRS, temos vários campi que ainda carecem de estruturas acadêmicas. Salas de aula, laboratórios, quadra poliesportivas, que era um problema muito sério que a gente tem conseguido minimizar, mas são demandas por investimentos que, infelizmente, pela falta de orçamento, nem sempre podem ser atendidas. E, obviamente, que isso também invade a questão toda das atividades finalísticas, ensino, pesquisa, extensão, que inegavelmente e inevitavelmente, nos últimos 5, 6 anos, tiveram prejuízos e muita coisa deixou de ser feita. E os institutos federais de educação, eles foram criados por um projeto de lei que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2008. Então, essa iniciativa ela contribuiu com o aumento dos índices de empregabilidade e com o retorno do governo Lula. Existe a possibilidade de recuperar essa empregabilidade alcançada no passado com os institutos federais? Sem dúvida nenhuma, essa é uma das nossas grandes esperanças. De fato, como tu muito bem colocas, o presidente Lula foi o criador dos institutos federais. Em dezembro de 2008, então significa que agora em dezembro faremos 15 anos, uma lei de número 11.892 cria a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica e também, por consequência, os institutos federais, né? Então, nós experimentamos os primeiros anos ali, de 2009 a 2014, 2015, de grande expansão, de grande quantidade de recurso, de orçamento generoso, de possibilidade de contratação de professores e de técnico-administrativos, e isso tudo, infelizmente, deixou de acontecer de forma bastante evidente nos últimos 5 ou 6 anos. Então, por motivos óbvios, né, e um deles é porque o presidente Lula foi o grande mentor desse projeto todo, que é um projeto transformador, um projeto que levou a educação pública
federal para o interior do Brasil, e talvez essa seja uma das nossas maiores virtudes, né? A interiorização. E o presidente Lula, como o grande responsável pela criação, agora ele carrega também consigo, né, esse peso de ser a pessoa responsável por nos resgatar, nos colocar novamente no lugar de protagonismo que nós experimentamos por alguns anos e que nós já demos as respostas dizendo que realmente temos muito a contribuir para o Brasil, mesmo com a crise de orçamento, a despeito de todas as dificuldades que enfrentamos. Os institutos federais se consolidaram, mesmo num cenário de crise, e hoje exercem um protagonismo muito grande para a nossa alegria e orgulho na educação pública brasileira. Então, com toda essa defasagem orçamentária, foi possível cumprir este papel social e educacional dos institutos? De forma muito difícil e a duras penas, eu diria. Quando o orçamento ele faz falta, e como nos fez, a gente acaba tendo que fazer escolhas. Então, algumas coisas deixaram de ser feitas para que outras pudessem ser feitas. Eu estou reitor do IFRS há quase 5 anos. Então, assumi em maio de 2018 e nós elegemos 2 grandes prioridades para investimentos, que era a construção de quadras poliesportivas cobertas e devidamente fechadas em 10 dos nossos campi, e até o final de dezembro de 23 encerraremos todas essas construções. Então já entregamos 6 quadras desse tipo nos campi que ainda não as tinham, e faremos as entregas de outras 4 agora ao longo de 2023, 2 já encerradas, em Osório e Rolante, inclusive onde o sindicato também tem filiados, tem base nesses 2 campi, as quadras estão prontas, e até o final do ano inauguraremos as outras, fechando de fato as 10 quadras. E também investimos muito em PPCIs, que é algo extremamente importante por conta da segurança dos servidores e dos estudantes da instituição, mas para fazer isso nós infelizmente abrimos mão de algumas outras coisas que deixaram de ser feitas. Então, inevitavelmente que o nosso parque tecnológico, por exemplo, não foi renovado, né? Nossos computadores são os mesmos desde 2012, 2013 em alguns campi, muito material de doação, equipamento de laboratório que não puderam ser devidamente renovados. Então foram as escolhas que tivemos que fazer. Escolhas duras e difíceis, mas que tinham e estavam num escopo que nós imaginávamos que era o mais urgente. Então, respondendo de forma bem objetiva a tua pergunta, apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras, nós nos consolidamos, nós conseguimos fazer alguns investimentos importantes e que estão sendo fundamentais principalmente para os campi novos, aqueles que surgiram depois de 2010 e 2011 e que eram muito carentes de infraestrutura. E até falando sobre essas quadras poliesportivas, a importância desses espaços, porque agora tem uma ministra do esporte que também tem essa preocupação de retomar essas atividades, de incentivar o esporte. Então, como é importante esse espaço. Exato. A gente acredita que ter um espaço de esporte é muito mais do que simplesmente uma quadra coberta. É um espaço de cultura, de arte, de diversão, de compartilhamento de ideias, de divergências, inclusive, né, de organização de eventos. Então, não por acaso a gente escolheu essa como a grande prioridade da gestão que ora eu estou à frente. Colocar 10 quadras poliesportivas cobertas como um grande espaço de cultura, de arte, de lazer, de compartilhamento de experiências dos nossos estudantes, e a gente tem percebido que o efeito é sensacional. Muda, de fato, a vida dos campi, principalmente por conta da meninada do ensino médio, né? Quem tem 14, 15, 16 anos precisa, e por vários motivos, né, de espaços como esse. E é um alento para a gente saber que temos agora novamente um ministério organizado, consolidado, com boas pessoas lá que conhecem do assunto e que têm boas intencionalidades. E aí, coincidência ou não aqui do nosso momento, nessa semana, na próxima quinta-feira, eu vou me reunir com a secretária executiva do Ministério dos Esportes, a Marta Sobral, ex-jogadora de basquete, né, conhecida mundo afora, e eu tenho uma agenda com ela para, entre outras coisas, apresentar um pouquinho do que a gente tem para oferecer aqui no IFRS, do que já fizemos, dos investimentos que temos, da organização dos nossos jogos que acontecem anualmente, para pedir o apoio da secretária, da ministra Ana Moser, para essa política que eu pessoalmente acho que é uma política pública fundamental e de combate à evasão escolar. A gente sabe o quanto ter uma quadra poliesportiva é uma política de permanência e de êxito também dos nossos estudantes. Com certeza. E hoje, como está a situação orçamentária dos institutos federais? Aí, existe já esse diálogo com o governo federal? Como está essa situação? Essa é a grande preocupação do momento, de todos os reitores de institutos e de universidades.
a lei orçamentária anual aprovada para 2023 para os institutos federais, aí eu pego o caso do IFRS, mas vale para todos. Ela nos reserva um orçamento que é 9% menor do que 2022. E 2022 já foi um ano bastante difícil, porque o orçamento já iniciou o ano indignamente, eu diria, sem ser suficiente. Tivemos um corte de 3 a 4% lá no mês de maio, ainda um corte que não foi revertido. Então, em relação ao que foi executado em 22, que já foi insuficiente, nós ainda perdemos aproximadamente 9% para 2023. Então, isso traz, por óbvio, uma série de dificuldades, das mais variadas, e são óbvias, inclusive, né? Eu ressalto isso, não tem nada de novo nisso. O orçamento ser menor do que o ano que vem já denota uma série de problemas e dificuldades que teremos. Então, a grande campanha dos reitores atualmente, do CONIF, do nosso conselho, é pela recomposição orçamentária, né? A nossa meta, de fato, o nosso pedido é que seja pego como referência o ano de 2019, então que nós repliquemos o orçamento de 2019, mais o IPCA do período, que é em torno de 10,3%, 10,4%. Isso nos daria condições de ter um ano de 2023 mais tranquilo, mas ainda estamos bastante distantes desse número, né? Essa semana, repito, estarei indo a Brasília, estou indo na manhã de terça-feira para a gente conversar com os reitores todos, com a Secretaria de Educação Tecnológica, que é a CETEC, que cuida da gente, para que insistamos, e temos feito isso semanalmente, nessa necessidade. Então, a grande bandeira do momento é a recomposição imediata do orçamento. Não há condições de funcionarmos adequadamente a contento em 23, sem que haja uma recomposição efetiva do que está aprovada na lei orçamentária anual. E aí eu vou te trazer um exemplo que é muito pragmático aqui. As bolsas todas foram reajustadas, né? CNPq e CAPES, o presidente Lula fez evento para anunciar isso. Isso é muito importante, é muito bem-vindo, estava atrasado, deveria ter sido feito de fato. Mas nós também temos que reajustar as nossas bolsas, né? Porque elas historicamente têm um alinhamento com as bolsas da CAPES e do CNPq. Então já o fizemos no IFRS, já atualizamos os valores de bolsa para que elas fiquem coerentes com o CNPq, com o CAPES, com as demais bolsas pagas pelo governo federal. Mas não temos orçamento para garantir o mesmo número que tivemos no ano passado, com esse acréscimo justo e merecido, que diga-se de passagem. Então a luta mais ainda, se não faltavam elementos, agora a gente tem mais um elemento importante, que é o reajuste que aconteceu nas bolsas e que nós precisamos repassá-los aos estudantes do IFRS. A gente tem aproximadamente no IFRS 800 estudantes bolsistas em todo o nosso instituto, de ensino, de pesquisa e de extensão. E essas bolsas já foram reajustadas, já fizemos a correção, elas passam a vigorar a partir do mês de maio, como é o nosso calendário normal já, mas a gente precisa de orçamento para garantir, no mínimo, o mesmo número de bolsas que tivemos no ano passado. Sem a recomposição do orçamento, realmente vai ficar muito difícil, e para não dizer impossível, que façamos o devido atendimento das demandas. E sobre essa revisão do ensino médio, vai influenciar nos currículos dos institutos federais? A gente até agora conseguiu passar a margem de qualquer alteração, né? Os institutos federais têm uma autonomia didático-pedagógica que nos permite algumas interpretações da reforma do ensino médio. Então, de fato, a gente tem conseguido, digamos assim, nos defender de qualquer coisa um pouco mais nociva que ela traz, e de fato traz algumas questões que para as redes municipais e estaduais são bastante duras. A gente até agora tem passado bem por essa questão, né? Nossos currículos já tinham essa adaptação, já ofereciam a educação profissional em paralelo, os itinerários formativos já estavam contemplados no nosso currículo. Então, a gente tem conseguido, pelo menos até agora, nos livrar de qualquer ato ou ação um pouco mais danosa que a reforma do ensino médio traz. Isso não significa que nós aceitemos por conta disso, né? Porque, de fato, traz implicações muito graves e preocupantes, principalmente, repito, para as redes do Estado e redes do município, que são nossas parceiras e que nós temos que apoiar, temos que ajudar e que, de fato, estão tendo muitos problemas. Então, a expectativa, né, da sociedade civil, dos sindicatos, do movimento estudantil, é que a reforma do ensino médio, aprovada pelo ainda presidente Temer, né, possa ter algumas revisões que nos contemplem, né, e que resolvam algumas questões que, na minha opinião, ficaram bastante prejudicadas e que também, na minha opinião, repito, tendem a exacerbar mais ainda a diferença na educação que se faz na rede pública da rede privada. E, portanto, a diferença de formação entre aqueles mais vulneráveis
aqueles mais necessitados e aqueles jovens de classes mais abastadas, para mim vai ficar ainda mais exacerbada e mais evidente com a reforma do ensino médio. E tudo o que mais teria a destacar em relação à questão do orçamento e dos institutos federais? A grande questão e a pauta número 1 é a recomposição imediata, e o CONIF escolheu essa como a grande pauta desse momento, né? A gente sabe que o Ministério da Educação recebeu recurso orçamentário aprovado na LOA para ele, né, que lá nas emendas finais, naquelas discussões de relator e deputados, foi um aporte generoso, eu diria, para o Ministério da Educação. E é esse recurso que nós estamos em busca. A gente sabe que o MEC tem como prover, tem como recompor, tem como nos socorrer. E são decisões políticas, obviamente, a gente entende que o novo Ministério tem as suas ações prioritárias, as suas políticas, mas a gente está tentando convencer o Ministério que não há como as instituições funcionarem se não houver essa recomposição. Então, quando os conselhos, o nosso conselho específico, o CONIF, pede recomposição imediata, ele já sugere de onde deve vir esse recurso, porque a gente sabe que esse recurso existe. E o Ministério da Educação novo, o ministro Camilo, o secretário da CETEC, secretário Getúlio, têm sido muito receptivos. Eles nos atendem, eles já entenderam o nosso problema, sabem da dimensão das nossas dificuldades, então a parte do convencimento e da escuta está acontecendo. Por outro lado, até hoje, né, na data que a gente conversa aqui, meados do mês de março, a gente ainda não tem nada concreto, nada que nos garanta essa recomposição. O que temos é, sim, muita conversa acontecendo, que destaca o que já é um avanço, isso é importante que se diga, né? A gente tinha muita dificuldade para ter esse tipo de conversa, esse tipo de negociação, e hoje ela está estabelecida. Claro que a gente tem pressa, né? Porque os nossos estudantes têm pressa, nossa comunidade tem pressa. A gente entende que o governo tem os seus tempos, que precisa se apropriar das possibilidades orçamentárias, mas, repito, né, já estamos em meados do mês de março, e as instituições clamam muito por suporte financeiro, por orçamento e por recomposição. Então, eu pessoalmente tenho esperança de que muito em breve, espero que nas próximas semanas, a gente possa ter uma resposta positiva do nosso ministro da Educação, das pessoas, enfim, que cuidam do orçamento da educação lá em Brasília e nas esferas governamentais, porque esse tem sido, de fato, o aceno, né? Um aceno sempre positivo, respeitoso e preocupado também com o nosso futuro. E tem um projeto a longo prazo agora? O IFRS está nesse momento discutindo o seu PDI, né, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional para 2024 e 2028. Então, muitas das prioridades que a gente vai escolher vai depender do cenário orçamentário que a gente puder contar, né? Então, vivemos esse momento de expectativa, né? Mas a gente sabe que os nossos campi, todos têm suas demandas, diferentes tipos, proporções. Os campi mais novos, depois de 2013, 2014, ainda carecem de muita estrutura, laboratório, sala de aula em alguns casos, refeitório é uma pauta muito importante que queremos levar adiante, né? Que nenhum campus não tem o seu refeitório para atender dignamente a alimentação escolar, que é outra coisa importante para a fixação do estudante, no combate à evasão, na política de permanência e êxito. Então, nós temos sim as nossas demandas, as nossas necessidades, que são importantes todas, mas muito dependemos do cenário orçamentário que se avizinha e que a gente espera que seja bastante produtivo e profícuo nos próximos anos. Então, temos ainda uma boa esperança, expectativa com o governo de melhoras, então, reitor. É o que temos, né? Eu tenho dito bastante nas minhas visitas aos campi que sempre que há troca de governo, as expectativas, as esperanças e o otimismo se renovam. E, pessoalmente, eu acho que nesse ano mais ainda, né? O novo governo carrega consigo uma grande responsabilidade, né? E tarefas bastante difíceis, de recompor orçamento, por exemplo, de recompor a possibilidade de haver conversa, diálogo, negociação entre o governo, entre quem está no governo e as instituições federais de ensino. Isso já é um alento bem importante. Então, nesse momento, todos nós que somos gestores da educação pública, a gente vive um momento de otimismo, de expectativa, de esperança, e talvez esse seja o grande tripé da vez, né? Otimismo, esperança e otimismo renovado para que a gente consiga, de fato, ter a educação pública no seu devido lugar, valorizada, reconhecida, e que é o grande e único caminho que um país que verdadeiramente quer ser soberano e independente tem para conseguir alcançar isso. Tá ótimo. Então, uma mensagem final aí para os docentes, discentes, que também estamos aí numa campanha de recomposição.
salarial dos servidores públicos federais e também tem essa expectativa em relação à recuperação orçamentária dos institutos federais e das universidades públicas. Então, reitor, fique à vontade para deixar essa mensagem. A mensagem final é, de fato, uma mensagem de otimismo, né? Uma mensagem de quem realmente acredita no diálogo, na negociação, na conversa e de quem está bastante esperançoso que os próximos meses sejam meses produtivos para a educação pública brasileira. A pauta do reajuste das carreiras é muito importante. Professores e técnicos estão há bastante tempo sem o seu devido reajuste, sem o reconhecimento àquilo que tanto fazem pela educação pública brasileira. E a gente tem visto que as negociações estão acontecendo, né? Ainda não estão, obviamente, naquilo que nós imaginávamos, esperávamos e que merecemos, de fato, mas elas estão acontecendo e isso é um sinal bem importante. E o mesmo vale também para a questão orçamentária, né? O governo tem sinalizado positivamente a uma escuta, a um diálogo, a uma capacidade de nos entender e procurar reagir às nossas demandas. Então, a minha mensagem aos meus colegas professores, técnicos e estudantes é de que quem enfrentou tantas dificuldades nos últimos anos para defender a educação pública, para defender a democracia nas instituições federais de ensino, que é outra coisa fundamental e que a gente não pode retroceder jamais, que nós possamos ser valorizados, que de fato a educação pública, o servidor público, as instituições públicas de ensino possam ser colocadas no seu verdadeiro lugar de protagonismo que a gente sabe que a gente merece e que a gente tem muito a oferecer para a sociedade brasileira. Então, essa mensagem que eu deixo é de otimismo mesmo e de que possamos ter em breve, muito em breve, boas notícias para a causa da educação pública brasileira. Agradeço à Durg Sindical, meu sindicato, ao qual sou filiado, pela oportunidade de conversar e fico sempre à disposição, da mesma forma que coloco o IFRS à disposição para qualquer coisa que for necessário e preciso. Muito obrigado, reitor Júlio Chandro Reck, e vida longa e sucesso aos institutos federais que já completam 15 anos. Obrigado, vida longa. Muito obrigado.